Boa noite, Matildes e Matildos. Vocês já ouviram falar de um cemitério famoso pelo mundo pelas suas assombrações, um suposto vampiro que caminha entre as lápides, assusta o pessoal, tenta hipnotizar alguns afirmam terem sido paralisados por aquele olhar penetrante? A história de hoje nós vamos falar do cemitério de Highgate, em Londres, na Inglaterra. Um cemitério que desde que foi criado, parece que já tinha na sua criação a sina de ser tomado pelo mal, a sina de ser tomada pela assombração, pelas maldições e principalmente pelas lendas em torno do cemitério. Vem comigo que eu vou te contar essa história. Caiu na boca de Matilde e virou o assunto. O cemitério de Highgate é um cemitério que foi criado em Londres na era vitoriana e fazia parte de um projeto dos Sete Magníficos. Junto com o cemitério de Highgate foi construído 6 outros cemitérios. O cemitério de Highgate, ele fica na colina Highgate, em Londres. É um cemitério que foi construído para ficar de frente para o palácio, de frente para as torres. Londres, naquela época, estava crescendo muito. Além de estar em pleno desenvolvimento comparado com a época, haviam muitas mortes por pestes, por gripes. Então, as pessoas estavam sem lugares para enterrar os seus falecidos, sem enterrar seus entes queridos. E em algum momento, eles começaram a entregar os corpos dos seus entes queridos para supostas funerárias, digamos assim, pessoas que eram responsáveis, recebiam por isso, obviamente, para poder dar fim naquele cadáver de uma forma correta, pelo menos eram o que acreditavam os familiares. E muitas vezes esses corpos eram enterrados em qualquer lugar, qualquer pedaço de chão, eles colocavam o corpo lá. Não seguiam a regra de 7 palmos abaixo do chão, então eram covas rasas, às vezes chovia, levava corpo para lá, desenterrava corpo, uma outra pessoa morreu, pagou para eles desenterravam o fulano que morreu há um ano atrás e estava em pleno estado de decomposição para poder enterrar o outro, e assim foi. E diante deste cenário, a Rainha Vitória, na época, mandou contratou, digamos assim, os serviços de um arquiteto chamado Stephen Gray para a construção de 7 cemitérios, que ficariam conhecidos como os 7 Magníficos. Dentre eles está o nosso personagem de hoje, um dos personagens, né? Vocês vão ver no decorrer do vídeo que ele é só o pano de fundo. O cemitério de Highgate, na colina de Highgate, um cemitério que tem mais de 11 mil metros quadrados. Estima-se que foram sepultados mais de 170 mil pessoas, divididos entre 65, mais ou menos 65 mil túmulos. E o cemitério é dividido entre parte ocidental e parte oriental, para que não houvessem problemas, digamos assim, relacionados às religiões das pessoas. O nome oficial do cemitério de Highgate é Cemitério St. James, que é o padroeiro do cemitério. Ele foi inaugurado em 1839. Ao contrário dos seus irmãos, os outros 6 cemitérios, o Highgate, desde o início, ele já tomou um status de cemitério dos famosos, um pouco parecido, talvez, com o cemitério São João Batista, aqui no Rio de Janeiro, onde estão sepultados diversas celebridades. Inclusive tem um vídeo aqui no canal, um vídeo que está indo muito bem, graças a todos vocês.
E famosos, pessoas, digamos assim, conhecidas na sociedade, começaram a ser sepultadas nesse cemitério. Um dos túmulos mais famosos é do sociólogo Karl Marx. Exatamente. Ele foi enterrado, diga-se de passagem, no mesmo túmulo com a esposa e com a amante, para que não tivesse briga, já tinham se dividido entre vida, então tá todo mundo junto no mesmo túmulo. Tem também o túmulo de um famoso criminoso da era vitoriana chamado Adam Orth, que existem alguns rumores que supostamente este homem foi a inspiração para o inimigo, digamos assim, de Sherlock Holmes nos livros e posteriormente nos filmes. Desde a criação do cemitério, ele já tinha uma fama de mal assombrado, ele já tinha essa coisa de que os ares ali eram um pouco diferentes, não que o ar de um cemitério seja um ar assim propriamente legal, digamos assim, né? Não falando numa questão de ar mesmo físico, mas em questões espirituais para quem crê sobre. E em 1855 faleceu a esposa de um famoso escritor e poeta da era vitoriana, Dante Gabriel Rossetti. A esposa dele, senhora Elizabeth Siddal, que também era uma escritora, e quando ela faleceu, o seu marido, Dante Gabriel Rossetti, parece que ele colocou junto do túmulo dela, do caixão, um livro, alguma coisa assim, um diário que supostamente, na ocasião, foi falado que era um livro de poesias que ele tinha escrito para ela e tal. Beleza, vida seguiu. Em 1862, 7 anos depois do falecimento da senhora Siddal, o seu marido, Dante Gabriel Rossetti, ele disse assim, eu acho que eu vou querer de volta o que eu coloquei lá no túmulo. E aí ele pediu autorização para as autoridades, digamos assim, responsáveis pelo cemitério para fazer uma exumação do corpo, que foi acatado. Na ocasião, surgiram alguns rumores de que, na verdade, o que ele tinha colocado dentro do caixão com a sua falecida esposa, a senhora Elizabeth Siddal, não era um livro, mas sim alguma joia, algum item assim de bastante valor, que ele estava numa situação financeira, digamos assim, delicada, e ele quis reaver este item para poder vender. Mas isso são só rumores. Quando eles abriram o caixão da senhora Elizabeth Siddal, foi o bafafá geral. Por quê? Porque a mulher já estava morta há 7 anos. Há 7 anos, entende-se que o corpo já deveria estar pelo menos só os ossinhos. O que não aconteceu. O corpo estava praticamente todo preservado, mas o que causou o espanto maior e espalhou-se aos 4 ventos foi sobre o cabelo da senhora Elizabeth Siddal, que quando veio a falecer tinha um cabelo longo, porém após a morte o cabelo, que era um vermelho, um ruivo, ele tinha crescido a ponto de se espalhar completamente por todo o espaço do caixão. A galera já começou a criar teorias de que, na verdade, a mulher tinha sido enterrada viva. Aí surgiram outras teorias que, será que a senhora Elizabeth Siddal é uma vampira, que ela se levanta, é ela que assombra o cemitério, enfim. Se espalhou um murmurinho sobre a Elizabeth Siddal. Em 1960, o cemitério já estava com 120 anos, 120 e poucos. A fama de mal-assombrado dele já tinha ganhado a Inglaterra inteira. Começaram a surgir rumores de pessoas que estavam vendo coisas pelo cemitério,
uma suposta aparição, um vulto alto, aparentemente sendo masculino, com a pele bastante branca, translúcida e olhos vermelhos bastante penetrantes, que rondava o cemitério na calada da noite. Há alguns relatos de catacumbas abertas, túmulos violados, animais mortos no meio do cemitério. Foi encontrada uma raposa no meio do cemitério morta e foi feito alguns exames e não conseguiram identificar qual o motivo do bicho estar morto. Enfim, isso acabou virando uma bola de neve sobre a fama do cemitério Highgate. Em 1969, após alguns outros relatos sobre a suposta aparição do cemitério, um casal que não se identificou, ele relatou ter sido perseguido dentro do cemitério por a suposta aparição alta, com pele clara, olhos vermelhos penetrantes e um semblante como se fosse uma roupa preta e uma cartola. Foi neste momento que entrou uma figura que fez toda a diferença nas proporções que a história tomou. O ocultista David Farrant, que era membro de uma sociedade oculta de estudos psíquicos. Ele ficou sabendo dos rumores do cemitério e resolveu: olha, eu acho que é uma boa ideia eu ir até esse cemitério com a minha equipe, filmar tudo e ver o que acontece. Leu a noite de 25 de dezembro de 1969, véspera do solstício de inverno, porque segundo ele, segundo os seus conhecimentos de ocultismo, esta data era uma data propícia para os mortos caminhar. Tem bastante datas propícias, né? Porque véspera do dia das bruxas é propício, quaresma é propício, mas enfim, né? Pula essa parte. Supostamente, esta data era uma data altamente propícia para os mortos cruzarem o véu que separava vida e morte e caminhar sobre a terra, vagar. Então, se tinha aparição no cemitério, com certeza nesta noite ele conseguiria detectar algum movimento. Com a sua equipe a postos no cemitério, ele resolveu dar uma caminhada entre os túmulos, porque ele tinha uma teoria de que talvez as pessoas estivessem vendo no escuro alguma imagem de algum túmulo que tem bastante anjos, bastante esculturas enormes do tamanho de um ser humano, do tamanho de uma pessoa adulta, digamos assim, em cima dos túmulos, e que talvez essas pessoas pudessem, dependendo do ângulo que elas estivessem olhando, vendo uma escultura por sobre um túmulo e pensando ser a suposta aparição. Quando ele estava fazendo essa caminhada, eis que ele próprio se deparou com a aparição. O homem ficou completamente paralisado. Ele descreveu esta aparição como sendo um ser alto, de aproximadamente 2 metros de altura, pele branca, quase translúcida, aparentemente uma vestimenta escura, preta, uma cartola na cabeça e os olhos vermelhos penetrantes que, segundo ele, lhe paralisou completamente, que ele não conseguia se mexer. Talvez ele tenha entrado os parafusos tenham entrado em curto, né? Mas foi isso que ele falou. E que essa figura foi indo em direção a ele paralisado, e aí que ele conseguiu, segundo ele, relatos dele, desviar aquele pensamento e conseguiu, quando ele piscou, a figura tinha desaparecido. Após esta noite no cemitério, Farrant, ele contribuiu para que
os tabloides de Londres, jornais, a notícia saiu em tudo quanto é canto de forma bastante sensacionalista, digamos assim. E aí entrou uma outra história no meio desta, que é o quê? Supostamente alguém espalhou a notícia de que no cemitério de Highgate havia um mausoléu onde estava enterrado os restos do nobre ocultista que tinha sido transportado no século XVIII, conhecido como Rei Vampiro da Valáquia. Pronto, usou a palavra vampiro, assombração, cemitério, o caos tomou conta. Em 1970, um ano depois desse episódio, saiu um filme chamado Vampiro de Highgate. Aí que a cobra foi pro brejo, a vaca foi pro brejo. Porque aí o povo, num belo dia, resolveram, os caçadores de vampiro de filme, invadiram o cemitério com pedaço de madeira, com estaca, com um alho, com água benta, começaram a abrir túmulo, a polícia não conseguiu conter essa galera, começaram a cravar estaca no coração dos mortos, cortar a cabeça, foi uma histeria completa. Aí entra uma outra figura, um bispo da igreja católica chamada Sam Manchester, que se auto-intitulava Van Helsing. Ele dizia que ele era o verdadeiro caça-vampiros, que tinha vasta experiência. E aí ele falou, surgiram rumores que depois foram constatados que um mausoléu no cemitério estava sendo utilizado para rituais de ocultismo. Dentro deste mausoléu, as pessoas estavam fazendo rituais de todo tipo, até alguns rituais bastante estranhos, digamos assim, com pessoas completamente nuas. E que dentro deste mausoléu haviam símbolos, haviam sigilos, haviam várias coisas escritas na parede. Esses símbolos, quando foram mostrados para pessoas que conheciam e entendiam do ocultismo, disseram que era um símbolo que pertencia a uma determinada entidade maligna que só vinha até a Terra se fosse convocado para algo muito grande. Depois disso, as pessoas começaram a invadir o cemitério. O Sam Manchester, como era um bispo da Igreja Católica, junto com o David Farrant, que era um ocultista, eles literalmente entraram em atrito e declararam guerra um ao outro publicamente, tal qual querendo pegar o suposto vampiro de Highgate. Quando eles entraram nesse atrito, eles começaram a se acusar. E aí os tabloides publicavam o que Farrant dizia, publicavam o que Sam Manchester dizia. E a coisa tomou proporções gigantescas. As pessoas começaram a dizer que estavam vendo de tudo um pouco. Teve uma ocasião em que eles foram para o cemitério e que junto com o Sam Manchester convocou as pessoas a irem para o cemitério para caçar vampiro. O David Farrant também estava lá. Essa galera começou a simplesmente depredar os túmulos, depredar o cemitério, depredar absolutamente tudo. David Farrant chegou a ser preso, mas foi solto alguns dias depois. E com toda esta histeria, com todo esse pânico, em 1970, o Sam Manchester simplesmente deu uma entrevista dizendo que ele mesmo, com as suas próprias mãos, tinha matado o vampiro de Highgate. Exatamente, ele foi na TV, foi nos tabloides e disse, não, acabou, não tem mais vampiro, matei
enfiei uma estaca no coração, cortei a cabeça e taquei fogo. Acabou, não tem mais vampiro nenhum. Aí as coisas se acalmaram, aí as coisas tomaram... as coisas tiveram, digamos assim, um fim. Mas a fama do cemitério permaneceu. Ainda nos dias de hoje, as pessoas ainda dizem que veem sempre vultos e assombrações. O cemitério de Highgate, vários pesquisadores paranormais já foram até lá. E alguns pesquisadores paranormais dizem que lá sim tem uma egrégora bastante grande relacionada a energias malignas e que sim tem portais lá no cemitério em que facilita a passagem do mundo dos mortos para o mundo dos vivos e que eles estão sempre circulando para lá e para cá. Hoje em dia, o cemitério ele foi comprado, foi comprado por um grupo e é administrado por um grupo particular. É possível fazer visitas ao cemitério, porém tem algumas partes do cemitério que não é permitido visitar sem acompanhamento de guias turísticos, que são as partes, digamos assim, que são as partes mais complicadas. O cemitério ele é muito bonito, depois dele ter sido comprado, assumido o contrato, digamos assim, por essa empresa particular, ele foi limpo, a vegetação foi cuidada, então não tem mais aquela cena de filme de terror de mato por cima de túmulo aberto, quebrado. Então ele é cobrado um ingresso para você visitar com acompanhamento do guia turístico do cemitério nessas áreas específicas que não pode entrar sem um acompanhante. As demais áreas, mais precisamente na área ocidental do cemitério, você entra, você pode fazer visita tranquilamente. Eu espero que você tenha gostado da história. Essa foi mais uma história da Sexta História. Eu agradeço a todos aqueles que assistiram, que assistem os vídeos. Peço que, se não é inscrito no canal, se inscreva, que deixe seu like, quiser deixar um comentário, uma sugestão. Não esqueçam que caiu na boca de Matilde, virou assunto.